Olá, pessoal do quarto ano. Oi, pessoal, tudo bem? Joia? Mais uma aulinha, professora Ana Paula. Professora Sirlene. Aula 39 já, né, professora? E hoje vamos continuar com a resolução de problemas, mas com as ideias hoje voltadas para multiplicação. Sempre resolvendo problemas Sempre aí, resolvendo né? problemas. Então vamos lá. Hoje, material básico do dia a dia, para anotações, para escrita e as fichas numéricas. Fichas numéricas, que nós, se tiverem, né? E teve uma aula que a gente construiu as fichinhas. É verdade. Né? Então, se você tiver, pega elas. Aqui a gente tem do 1 ao 9. Isso, do 1 ao 9. Pode ter do 0, acho que do 0 se tiver também é legal, né, professora? Também é então, legal. Se tiver fichinhas numéricas, a gente também vai fazer uma atividade com elas. Rapidinho pegar o seu material e já voltamos. Então, relembrando a nossa última aula, nós resolvemos problemas, né? Problemas diversos, encontramos padrões ali nas próprias respostas aí dos problemas que resolvemos, né? Desafios. Muitos desafios. Olhem ali na tela, tinha o desafio da pirâmide, tinha o desafio ali na parte de cima para descobrir qual era o cálculo que aquelas setas estavam indicando, né? O desafio dos dados para descobrir as faces ocultas, né? Do dado. Isso aí. E hoje, então, nós vamos começar relembrando um dos desafios que ficou para que vocês fizessem. Era o último deles. Isso. E que era para formular um problema cuja resposta fosse 2.592, né? 2.592. Então vocês fizeram a anotação lá no caderno de um problema que não estava dando essa resposta e vocês deveriam modificá-lo de modo a dar esse resultado, né? Os 2.592. Vamos relembrar? Será que vocês conseguiram? Será que fizeram? Olhem lá na tela. Então, o problema que vocês tinham era esse ali. Paulo tinha 2.200 seguidores em sua rede social. Só nessa semana ganhou mais 91. Quantos seguidores passou a ter? Resolvendo esse problema, né, professora? 2.200. Mais 91. Mais 91 está dando a resposta 2.291. Que não é a resposta que nós queríamos. Não, nós queremos 2.592. 2.592. Que modificações poderiam ser feitas aí para dar esse resultado? Várias. Nós trouxemos duas sugestões. Duas sugestões. Olhem ali na tela. Paulo tinha 2.200 seguidores em sua rede social. Só nessa semana ele ganhou mais 392. Quantos seguidores passou a ter? Então, nesse problema, foram mantidas as informações do personagem, o Paulo. A informação inicial, que era 2.200 seguidores. Se manteve também. O contexto, de modo geral, é exatamente o mesmo. Mas o resultado, agora com essa alteração, passou a ser 2.592. O que a gente modificou ali foi o número de seguidores que ele passou a ter a mais. Fizemos um ajuste para que o cálculo desse o resultado que a gente precisava. Né? Que esse era o desafio. Esse era o desafio, né? Agora tem uma outra modificação ali que é um pouquinho diferente. Vejam ali na tela. Paulo cansou de redes sociais e começou a sair mais para jogar bola. Dos 2.600 seguidores que tinha, restaram apenas 8 bons amigos. Quantos desconhecidos deixaram de seguir Paulo nas redes sociais? Olha que interessante.
Bem que o Paulo fez. Foi uma mudança excelente, né? Excelente. O que importa é ter verdadeiros cultivar amigos, os verdadeiros amigos, né? Exatamente. Vejam, é o mesmo Paulo, o contexto ainda está ali nas redes sociais. Das redes sociais. Né? Só que ele tomou uma nova decisão e qual é o resultado, será? Ele tinha 2.600 e desses, a maior parte saiu. Foi embora. Restaram apenas 8 seguidores. 8 seguidores. Então, o cálculo ali é quantos saiu, né? Quantos saíram, aliás? Quantos saíram? Se tinha 2.600 e saiu agora, uma certa quantidade. Agora ele tem 8 amigos. Isso. Pergunta quantos saíram. E nós queremos que esse resultado seja o 8. Seja o 2.592. O resultado do problema, inicial, né? do problema. Que era o nosso desafio. Era o nosso desafio. Olhem ali na tela. Então, 2.600 seguidores, menos uma quantidade que nós não sabemos qual, e que deixaram de seguir apenas os 8 bons amigos. Os 8. Vejam, nós temos 3 maneiras, olhem ali na tela. Nós poderíamos pensar, então, dessa forma, 2.600 menos quanto? Que vai dar 8. Que vai dar o 8. Mas também, explorando as operações inversas que já aprendemos, poderíamos pensar 8 mais quanto? Que dá 2.600. Que dá o 2.600. Ou ainda, voltando para a subtração, se fizéssemos 2.600 menos 8, encontraríamos essa outra parcela ali, né? Agora esse total de seguidores que saíram. De uma forma ou de outra, né? Daquela que considerarmos mais fácil, vamos conseguir encontrar, olha ali na tela. 2.592. 2.592. Que foram os seguidores que saíram da rede social dele, exatamente. Né? E era o que o problema perguntava. Essa é a resposta do problema e esse era o desafio. Conseguir um problema cuja resposta fosse 2.592. Não é bacana a gente ir fazendo modificações? Sim, mas e se eu trocar aqui? Mas e se aumentar ali? Ou mudar, né? Mudar a posição do número, mudar o sinal da operação. Exato. Né? Isso nos ajuda a ficar ainda mais habilidosos aí em resolver problemas. Em resolver problemas matemáticos. Isso aí. E hoje, para trabalhar com os nossos problemas de multiplicação, temos uma história. Temos. Hoje nós vamos conhecer uma fábula, né? Deste livro aqui, de Monteiro Lobato. Hoje nós vamos conhecer a fábula A Menina do Leite. Vamos conhecer? Vamos lá. A Menina do Leite. Laurinha, no seu vestido novo de pintas vermelhas, chinelos de bezerro, trec, trec, trec. Lá ia para o mercado com uma lata de leite à cabeça. O primeiro leite da sua vaquinha mocha. Ia contente da vida, rindo-se e falando sozinha. Vendo leite, dizia, e compro uma dúzia de ovos. Choco os ovos e antes de um mês já tenho uma dúzia de pintinhos. Morrem, 2 que seja, e crescem 10. 5 frangas e 5 frangos. Vendo os frangos e crio as frangas, que crescem, viram ótimas botadeiras de 200 ovos por ano cada uma. 5.000 ovos. Choco tudo e lá me vem 500 galos e mais outro tanto de galinhas. Vendo os galos, há 2 cruzeiros cada um. 2 vezes 5, 10, 1.000 cruzeiros. Posso então comprar 12 porcas de cria e mais uma cabrita. As porcas dão-me cada uma 6 leitões. 6 vezes 12. Estava a menina nesse ponto quando tropeçou, perdeu o equilíbrio e, com lata e tudo, caiu um grande tombo no chão. Pobre Laurinha! Ergueu-se chorosa, com um ardor de esfoladura no joelho, e enquanto espanejava as roupas sujas de pó, viu sumir-se, embebido pela terra seca, o primeiro leite da sua vaquinha mocha, e com ele os 12 ovos, as 5 botadeiras, os 500 galos, as 12 porcas de cria, a cabritinha, todos os belos sonhos da sua ardente imaginação.
é preciso que Laurinha derrame o leite para que possamos extrair uma moralidade da história, disse Dona Benta. Que é moralidade, vovó? É a lição moral da história. Nesta fábula da menina do leite, a moralidade é que não devemos contar com uma coisa antes de a termos conseguido. Puxa, que dó da Laurinha, Tadinha da Laurinha, cheia de expectativas, Tantos sonhos, né? Cálculos. Muitos cálculos. E ela queria ganhar muito dinheiro, né? É uma menina que você planeja aí, hein? Mas no fim, o leite se esvaiu na terra seca. E ela acordou do seu belo sonho, né? O que é a vaquinha moxa dela? A vaquinha moxa são aquelas vaquinhas que não tem chifre. Ou que o chifre é bem pequenininho, né? E na maioria das vacas e bois, os chifres são grandes. Então a vaca moxa tem o chifre bem pequenininho, quase rente com a cabeça. Entendi. Puxa, que dó da Laurinha aí. Que dó da Laurinha. Mas ela nos deu aí alguns elementos para que a gente possa desenvolver a nossa resolução de problemas. Exatamente. Será que toda essa divagação, esses sonhos dela, esses cálculos faziam sentido? Estavam corretos? Eu acho que faziam sentido. Mas correto a gente vai ter que ver agora, né? Vamos verificar juntos? Vamos lá. Então, uma parte ali do livro, ela fala o seguinte: vendo leite e compra uma dúzia de ovos. Ela estava contando que com aquele leite que ela carregava na lata, ela venderia o leite e compraria uma dúzia de ovos. Para começar, será que esses preços são equivalentes mesmo? Com o leite ela compra uma dúzia de ovos? E quantos litros de leite tinha nessa lata, né? Pois é, começa por aí, depende, né? De quantos litros de leite estamos falando. Falando, né? Vejam lá, quantos litros que ela carregava na lata. Por que é na lata? Porque não é na caixa, como estamos acostumados? Porque na caixa é do mercado que você vai pegar, né? Ela ordenhou a vaquinha, no produtor, né? Eles vendem na lata, elas levam lá para as associações, tem toda uma organização, de venda para isso, né? Mas ela ordenou cooperativas. Cooperativas. Cooperativas de leite. De lá é que é vendido, né, para as fábricas, que daí vão fazer o tratamento e depois vai fazer o envasamento e vai um processo, né, ficar na caixinha, né? Até chegar na caixinha. Lá, tem um longo caminho desse leite. É verdade. Vejam ali na tela. Então, no supermercado, o preço médio da dúzia de ovos gira em torno de R$ 7,50. E do litro de leite? Em torno de R$ 3,99. R$ 3,99 ali foi um preço médio que encontramos para 1 litro de leite. Ou seja, da forma como está ali, com o valor de 1 litro de leite, ela conseguiria comprar uma dúzia de ovos? Acho que não, né? Não, né? Não, pouco. Porque o leite é R$ 3,99, né? Sim. E a caixa de ovos é R$ 7,50. É um valor maior. Então ela precisaria, olhem lá na tela, de 2 litros de leite. Né? Com 2 litros de leite ali, por aquele preço, daria aproximadamente R$ 8,00, né? R$4 cada litro, mais ou menos. R$4 mais R$4, R$8, né? R$8 que seria suficiente para comprar a dúzia de ovos. Uma dúzia de ovos. Mas isso estamos falando de preço do mercado. Preço do supermercado. Laurinha não estava no supermercado. Ela estava lá na fase inicial do leite ainda, né? Lá no processo todo. No produtor ainda, né? Então, olhem aí. Para os produtores, o preço é diferente do preço do supermercado. É bem menor, né? Bem menor, né? Vejam que o leite, por exemplo, que compramos a aproximadamente R$ 3,99 no mercado, o produtor vende a R$ 1,70. Um litro, mais ou menos. E a dúzia de ovos que compramos a R$ 7,50, o produtor que cria as galinhas, né? Que vai pegar os ovos, vende a R$ 2,80, né? Nossa, é um valor bem menor, né? É um valor bem menor. Como a professora Silene comentou, passa por toda uma série de pessoas e de processos.
e Até chegar Até no chegar no consumidor mercado, final, né? que somos nós, né? Exatamente. Então, bem, se pensássemos, portanto, nesses valores de produtor e não de supermercado, vamos analisar de novo se é coerente, né? Vamos analisar. A Vamos troca ver. do leite pela dúzia de ovos. Vejam lá na tela. Arredondando esses valores para o número natural mais próximo, calcule quantos litros de leite Laurinha teria que levar em sua lata para conseguir um valor equivalente a uma dúzia de ovos. Então a gente vai pegar esses valores do produtor E vamos arredondar. arredondar. Por quê? Que a gente arredonda o número. Lembra que já trabalhamos uma aula de aproximações e arredondamentos? Esse problema não exige, né, um valor Não. exato, né, professora? Não existe. A gente só quer saber se faz sentido esse movimento aí de troca da Laurinha. Então, olha lá. Se tínhamos o leite a 1,70, o próximo número Natural, natural inteiro aí, R$2. o mais próximo, R$2. R$2. Podemos considerar que seja mais ou menos R$2. Vejam lá na tela. E os ovos a 2,80, arredondando, Para 3. podemos R$3. considerar R$3. R$3. Então vamos pensar em 1 litro de leite a R$2. R$2. Preço do produtor. Isso, e os ovos a R$3. A R$3. Bom, então 1 litro de leite custa R$2. R$2. Olhem lá na tela. 2 litros de leite, portanto, R$4. custariam R$4. Nós queremos saber quantos litros de leite, quanto leite equivale Ao preço da dúzia de a ovos. dúzia de ovos. Poxa, R$4 já passou, Já né? passou, né? Dúzia Porque de a dúzia de ovos é ovos é R$3. Já passou. Então, vamos ver intermediário entre ali, meio litro. Se a gente sabe que 1 litro é 2, 1 litro é 2, então meio litro é metade. é metade. R$1. Meio litro seria R$1. R$1. Portanto, para dar R$3, R$3. eu Então, posso pegar 1 litro, um que custa litro. 2, mais meio, mais que meio custa 1. litro, que custa 1. Olha lá. Teremos R$3 também. Com 1 litro mais meio litro, ou seja, 1,5 litro de leite, Ela a esses valores. compraria essa dúzia de ovos lá no produtor. Lá no produtor. Mas no mercado não tem meio litro de leite. Sim, nós estamos falando lá do produtor, do Lá quanto do que ela produtor. ia tirar de leite da vaquinha. Joia? A Laurinha trocaria, então, 1,5 litro de leite por Uma dúzia de ovos. uma dúzia de ovos. Legal. E aí começa, né, a grande imaginação dela, né? Nossa, Ganhar a Laurinha muito dinheiro. é uma menina de visão. De visão. Olhem lá, uma outra situação da história. Vendo os frangos e crio as 5 frangas que crescem, viram ótimas botadeiras de 200 ovos por ano, cada uma. 5.000 ovos. Esse é um trecho da história. Esse é um trecho da É história. um dos momentos que ela tá lá fazendo os seus planos, né? Então ela disse que, na imaginação dela ali, cada galinha daria... Ela ia colocar os ovos para chocar, né? Aham. E ela ia ter 12 frangos. Mas na história ela fala lá, né? Que ficariam 10, né? Sim. Ficariam 10. Então 5 frangos e 5 frangas. E dessas frangas, cada uma Bota 200 ovos ovos por ano. Por ano. as 5 frangas. As 5 frangas. Então vejam ali na tela. Temos ali a representação das 5 franguinhas e dos 200 ovos, 200 ovos. colocados por cada uma, né? 5 vezes 200 ovos, 1.000 ovos. mas ela fala em 5.000. É. A última frase dela. 5.000, 5.000 né? ovos. Na verdade, são 1.000 ovos. 5 franguinhas a 200 ovos por ano, 1.000 ovos. 1.000 ovos. Bom, Então não poderia ser 5 franguinhas. não poderiam ser só 5. Olhem ali. Então vamos tentar analisar como é que ela pensou. Para ter 5.000 ovos, quantas frangas botando 200 ovos ao ano cada uma, Laurinha teria que ter? Vamos pensar juntos? Então vamos tentar organizar aqui esse pensamento, né, professora? A gente quer saber, afinal, com quantas frangas aí a Laurinha estava sonhando Para ter os 5.000 ovos, para né? chegar a esse total de ovos aí, porque na verdade ela tinha só 5. Só 5.
que não dava, não chegava a 5.000, né? Não, era só 1.000, né? 1.000 ovos. Veja, nós vamos usar aquela estratégia que envolve um pensamento proporcional, a gente chama, que muitas vezes nos ajuda a resolver Nos ajuda vários bastante, problemas, né? Nos ajuda bastante. Nós começamos pensando que, bom, nós sabemos que cada galinha... Bota 200 ovos por dia. Por ano. Por ano. Você pensou se Por fosse ano. por dia? Nossa, seria a galinha dos ovos de ouro daí. É verdade. 200 ovos por ano. Por ano. Então vejam lá. Professora Sirlene se enganou aqui. Nós colocamos aqui um quadro onde nós vamos anotando. Então, Essas uma informações galinha... das galinhas e Isso. a quantidade E a de quantidade ovos. de ovos. Para ver se a gente consegue chegar nos 5.000 ovos, né? E Aquela descobrir horinha. quantas galinhas seriam necessárias. Então, o que nós já sabemos que uma galinha... Ela bota 200 ovos por ano. E se fosse 2 galinhas? Bom, 2 galinhas, então botaria o dobro. O dobro. 400 ovos, 400 né? ovos. 3 galinhas. Vamos pensando Vamos assim? pensando, se cada galinha bota 200 ovos. uma galinha 200, 2, 400. Então, 3, 600, né? Mais 200 ovos. 600 ovos. E se fosse 4? Se fossem 4 galinhas, bom, seriam mais 200 ovos, né? Vamos colocar aqui, ó, na mesma linha do 4, um pouquinho mais perto do 600. 600, então, mais 200 ovos, 800. 800 ovos. Olha que interessante, professora. Nós sabíamos aqui que 2 galinhas botavam 400 ovos. Agora, acabamos de registrar que 4 galinhas... 800 ovos. Percebam que... Me presta a caneta um pouquinho, professora. Percebam que dobrei a quantidade... Dobrou a quantidade. Eram 2 galinhas, agora são 4. Dobrou também a quantidade dos ovos. Também dobrou a quantidade de ovos. Isso mesmo. Eram 400 ovos, agora 800. Que interessante, não? A gente pode ir fazendo assim, pensando em dobros, em triplos. E tem mais uma coisa. Olha só. Se eu sei que 2 galinhas botam 400 ovos e sei que uma galinha bota 200 ovos, ao somar a quantidade de 2 galinhas e a quantidade de uma galinha, vai dar a quantidade de 3 galinhas, né? 3 galinhas botam o equivalente a 400 mais 200. Exatamente. Que é 600. Que é 600. Quantas relações a gente consegue fazer aqui, né? Mas ainda não respondemos. Bom, nós já sabíamos, né, no início, que ela falou que 5 frangas botavam 1.000 ovos. 1.000 ovos. 1.000 ovos. Já tínhamos calculado, né? 5 frangas, 1.000 ovos. Vamos continuar com a ideia aqui do dobro? Boa que ideia. A gente pegou aqui? Não precisamos ir fazendo um a um. Não precisamos até chegar no 5.000. Boa ideia. Então, o último número nosso foi o 5, o dobro dele. O dobro de 5, 10. 10. Se 5 frangas botavam 800 ovos... 4 frangas, 800 ovos. 5 frangas, eu tô vendo a 1.000 linha ovos. Se 5 frangas botavam 1.000 ovos, o dobro disso, dobro de frangas, vai botar o dobro de ovos, 2.000 ovos. 2.000, né? 2.000. 2.000 ovos. Vamos pensar em 20? O Porque dobro a gente de tá 10? longe ainda dos 5.000, né? Ainda estamos longe. Então, o dobro de 10 frangas... É 20? 20 frangas. O dobro de 2.000 ovos... 4.000 ovos. 4.000 ovos. Caramba! Poxa, mas a gente ainda teria que continuar, porque a gente ainda não tem 5.000. É verdade. Nós queremos saber quantas frangas, quantas galinhas aqui seriam necessárias para dar 5.000 ovos. Mas se a gente continuar dobrando, agora iria para 40 e aqui o dobro de 4.000 seria 8.000. Já passaria dos 5. Que tal a gente usar aquela outra estratégia de soma? Vamos pensar em 25 então? Vamos pensar o seguinte, olha. Se eu sei que 20 já é 4.000. 20 galinhas, 20 frangas botam 4.000 ovos. Quantas que botam 1.000? 5. 5 galinhas botam 1.000. Então, se eu quero
5.000, eu poderia somar Juntar essas duas. as quantidades de ovos e as quantidades de galinhas. Então, podemos registrar 25 galinhas, que vai dar 5.000 ovos. 5.000 ovos. Perceberam? Empresta aqui um caneta um pouquinho. E no professora. início ela tinha quantas? Só 5. Ela tinha só Só 5, cinco. ela já estava viajando. Então nós juntamos essa quantidade, que elas eram equivalente, né? A 5 e 20, né? 20. 5 galinhas davam 1.000 ovos. 20 galinhas, 4.000. Portanto, 25 galinhas, 5.000 ovos. Então, encontramos. Laurinha precisaria ter 25 galinhas E não para só as ter 5. os 5.000 ovos, né? Ela estava sonhando alto, né? Sonhando alto. Então vamos à próxima situação. Então organizando o pensamento proporcional. Né? Dessa forma a gente poderia descobrir ali várias relações, mas a que realmente buscávamos era quantas galinhas Que botariam juntas. 5.000 ovos. por ano. Por ano. Olhem ali na tela, então. Se uma galinha bota 200 ovos, só relembrando, né? Mais ou menos as nossas descobertas. 5 galinhas, 1.000 ovos. 1.000 ovos. Aí a gente dobrou, né? Para 10 galinhas. Isso, 10 galinhas, portanto, o dobro de ovos. Dobro de ovos, 2.000. E dobrando novamente, 20 galinhas, 4.000. 4.000 ovos. Mas queríamos A gente queria descobrir... saber 25, né? Exatamente. Para chegar aos 5.000 ovos, seriam necessárias 25 galinhas, 25 botando galinhas. 200 ovos cada uma. Meu Deus, um belo de um de galinheiro. um ano para ela ter os 5.000 ovos. Então ela precisava ir de um pouco mais. Né? Bem mais. Mais uma situação ainda da história da Laurinha. Posso então comprar 12 porcas de cria e mais uma cabrita. As porcas dão-me cada uma 6 leitões. Se de cada porca nascerem 6 leitõezinhos, então, de 12 porcas, quantos leitõezinhos nascerão? Nossa. Cada porca, Cada porca dá 6 leitõezinhos. 6 leitões. 6 filhotinhos. 6 filhotinhos. Então, se ela tem 12 porcas, quantos filhotinhos, quantos Ela quer saber leitõezinhos quantos teria? filhotinhos terá, né? Podemos usar a mesma estratégia. O mesmo né, raciocínio, né? Que nós usamos no problema anterior. no problema anterior. Olhem ali na tela. Então, Uma porquinha, 6 leitõezinhos. 6 leitões. Que bonitinhos os leitõezinhos. Se pensarmos nesse quadro proporcional ali, já colocamos, vejam na tela, que uma porquinha, 6 leitõezinhos. 6 leitõezinhos. E 10 porquinhas, então dariam quantos leitões? 60 leitõezinhos. 60, né? 10 vezes mais. 10 vezes os 6, né? Que são as 6 Isso. porquinhas. 60. Aumentando em 10 vezes o número de porquinhas, vai aumentar em 10 vezes vezes também o número de leitõezinhos. leitõezinhos. Agora, nós queremos descobrir o equivalente a 12 porcas. 12 12. porquinhas. E aí, vamos dar um tempinho. Vocês Pra viram vocês como... pensarem. Para pensarem, que é importante. Viram como a gente preencheu o quadro aqui, anterior, do problema anterior? De forma bem parecida, vocês podem tentar descobrir quantos leitõezinhos vão dar ali 12 As porquinhas. 12 porquinhas. Um tempinho para vocês tentarem preencher aquele quadro ali e tentar descobrir. Já voltamos.
Então, conseguiram preencher o quadrinho lá? Vamos corrigir? Vamos ver se acertamos? Vamos corrigir. Olha lá na tela. Então, já tínhamos visto aqui que 10 porquinhas, 60 leitõezinhos, né? E 11 porquinhas. Se cada uma dessas porquinhas dá 6 leitões, então, 11 porquinhas, 66 leitõezinhos. 66. E 12 porquinhas? 72. 72, dá para ir somando mais 6 leitões, né? Isso. E se precisássemos saber, o negócio cresceu muito, Tá sonhando alto. super alto, a quantidade de leitões ali para 100 porquinhas. Bom, cada porca, uma porca 6 leitões. 6 leitões. 100 porcas, 600 leitões. 100 vezes mais. E aí teria uma granja de porco. Seria muito porquinho, né? Já pensou? Agora, nós usamos aqui a estratégia do raciocínio proporcional. Poderíamos também ter usado um algoritmo Da multiplicação, na multiplicação. Olhem ali na tela que interessante. Então, podíamos pensar em duas maneiras diferentes aqui para calcular o 12 vezes 6. 6 leitõezinhos, né? 12 12 vezes porcas e 6. 6 leitõezinhos. Isso. Aliás, aqui acho que é uma maneira só que colocamos. Vejam, podemos pensar no 12 como 10 mais 2. Isso. Esse é um algoritmo da multiplicação, mas usando a decomposição de números, que também pode ser uma boa estratégia. E que facilita bastante os cálculos, né? Facilita. Então escrevemos o 12 como 10 mais 2. Esse 12 aí, escrito dessa forma, deve ser multiplicado por 6. Afinal, são 6 leitões. 6 leitõezinhos. E assim eu posso multiplicar separado. 6 vezes 2. 12. E 6 vezes 10. 60. Que é 60. De um jeito ou né? de outro ali, somando aliás, os dois resultados. 72. Então encontramos tanto pelo raciocínio proporcional quanto pelo raciocínio multiplicativo. Isso, do algoritmo, né? Do algoritmo. As 12 porquinhas vão dar 72 leitõezinhos. Interessante essa forma da multiplicação pela decomposição também, né? É. Então nós vamos tentar fazer mais duas situações para você pegar o jeito aí dessa multiplicação. Isso. A primeira, 15 vezes 4. Da forma então como fizemos anteriormente, podíamos pensar no 15 como? 10 mais 5. 10 mais 5, olhem lá na tela. 10 mais 5 vezes 4. Então multiplicaríamos separado. O 4 vezes o 5, que dá 20. E depois o 4 vezes o 10, que é 40. 40. Somando 40 com 20 dá 60. Que é o resultado do cálculo. É o resultado dessa multiplicação, né? A forma mais comum da gente ver esse algoritmo da multiplicação é essa daqui. Vejam ali na tela. Fazendo 15 vezes 4. Mas o raciocínio que está por trás desse algoritmo é exatamente o mesmo. Primeiro multiplicamos 4 por 5, que é 20. Mas 20 equivale a nenhuma dezena solta, nenhuma unidade solta, perdão. São 2 dezenas, né? 2 dezenas, né? Por isso ele aparece normalmente no algoritmo ali em cima. Em seguida, faríamos o 4 vezes... O 1, que é a dezena. Que na verdade é uma dezena, né? Dezena. 4 vezes uma dezena são 4 dezenas. São 4 dezenas. Mais aquelas 2 dezenas que estavam ali guardadinhas?
6 dezenas. 6 dezenas. Vejam que é o mesmo resultado, a explicação, a lógica que está ali é exatamente a mesma. Exatamente. Mas são duas formas um pouquinho diferentes de fazer. O próximo cálculo, olhem lá, 12 vezes 14. Agora temos dezenas nos dois? Nos dois, né? Nos dois fatores. Nos dois né? fatores. Então seria 10 mais 2 que deu 12, vezes o 14, né? Então vezes 10 mais 4. Da forma como a gente tem o 12 ali, né? e o 14, Isso, né? o 12 e o 14. Bom, aí teríamos que multiplicar, fazer mais multiplicações. Mais multiplicações, né? 4 Então vezes seria 2. o 4 vezes 2 que dá 8. E daí o 4 vezes 10, O 10 que dá 40. Além disso, o 10 ali do 14 também deve tem que ser multiplicar, multiplicado, né? Então 10 vezes 2 que dá 20 e 10 vezes 10 que é 100. E agora, para ter o resultado, a gente tem que juntar todos esses valores que a gente conseguiu ali, né? 100 mais 20, 120, mais 40, 160, mais 8. 168. Vamos ver se por aquela outra forma mais conhecida também chegamos no mesmo resultado? Vamos lá. Olhem lá. Então aqui faríamos o 4 vezes 2, Que é 8, né? o 4 vezes uma dezena, Que é 4 dezenas, né? 40. E em seguida teríamos que fazer a multiplicação do 1, né? do número 1 1, que tá ali ainda. que é na a dezena. verdade é um 10, né? Que é a Na dezena. parte de baixo ali do algoritmo nós temos o 14. O 14 é formado por 10 mais 4. Mais 4 unidades. Então nós fazemos essa dezena do 14 multiplicando com 12, que dá 120. Ali no lugar do zerinho do 120, muitas vezes é colocado um sinal da adição, né? Mas por quê? Porque na verdade não é uma vez o 12, são 10 vezes o 12. É por isso. Então, somando 48 com o 120, chegaremos de qualquer forma 168. 168. Se esse último algoritmo parecer um pouco mais difícil a princípio, dá para usar aquele anterior, decompondo os números, né, professora? Que fica até mais fácil, né? Fica até mais fácil, é verdade. Então, para que você lembre dessa estratégia, você vai anotar aí no seu caderno a data de hoje, conteúdo, né? Conteúdo, de multiplicação. E vai anotar essas duas formas de chegar ao resultado de 12 vezes 14. Já voltamos.
Joia? Feita a anotação lá? Então, agora é o nosso momento De pensar com lógica. Pensamos com lógica o tempo todo, né? Mas é o nosso momento-chave para esse formato de problemas aí. E hoje o nosso pensamento de lógica envolveu os animaizinhos Da que a história. Laurinha pensou, né? É um pouquinho diferente. Olhem lá na tela, então. Nós temos alguns cálculos ali envolvendo valores desconhecidos. Nós temos uma porca, mais uma porca, mais uma porca. Dando 30. O valor de cada uma daquelas imagens ali de porquinhos, né? Somados, 3 deles, vai dar o total de 30. Quanto será que vale cada porquinho? Bom, se cada uma dessas são 3... São 3, cada uma 30, então cada uma vale a mesma coisa, né? O mesmo valor. Então cada uma vale 10. Se eu pego 30 e vou dividir em 3 parcelas iguais, cada uma vale 10. Nossa primeira conclusão é que cada uma daquelas porquinhas, daquela imagem de porquinho, vale 10. O que a gente tem que descobrir nesse problema no final das contas? O que ele está pedindo? Qual é o valor de uma porca, mais uma galinha e mais uma vaquinha mocha? Quanto dá essa soma toda? E para isso, temos que descobrir o valor de cada um. De cada um. Da porquinha já sabemos? Já sabemos que é 10. Que é 10. Agora, na segunda linha, nós temos uma porquinha e mais duas galinhas. Lembrando que figuras iguais valem o mesmo, né? O mesmo valor. Então, a porquinha já sabemos que é 30. Porquinha, 10. 10. Porquinha, 10. Bom, 10 é a metade ali de 20. 10 é a metade de 20. Metade de 20, é verdade. Então, tem 2 galinhas, então as 2 galinhas juntas é 10 também. Porque se eu já tenho 10 e ao todo devo ter 20, né? 20. É o que diz ao final da segunda linha. Quanto vale essa galinha que vai aparecer ainda por 2 vezes? Vale 5 cada uma. 5, porque se eu já tenho 10 e quero chegar a 20, faltam 10. Então, 10 mais 5 dá 15, mais 5 dá 20. Cada galinha, portanto, 5. Cada uma 5. Né? Agora é a vez da vaquinha mocha. Vaquinha mocha. Ainda falta saber a vaquinha mocha. Para isso, vamos tentar olhar para a terceira linha. Uma galinha já sabemos. Já sabemos que é 5. Agora tem que dar o total de 9. De 9. De 5 para 9 ainda faltam 4. 4. Esses 4 devem estar distribuídos nas vaquinhas. 2 vaquinhas. Então, cada uma vale 2. Cada uma vai valer 2. Portanto, última linha, resposta para o desafio, qual é? O porquinho vale 10. A galinha vale 5 e a vaquinha vale 2. Esses valores devem ser somados. Somados, todos eles, então, 10 mais 5 mais 2. Que dá? 17. 17. Certinho. Joia? Então, o que aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos a fazer cálculos de multiplicação. E aprendemos também a não contar com algo antes que aconteça. Antes de ter conseguido aquilo, né? Aprendemos com a Laurinha, viu? Então, por hoje, era isso. E tchau, pessoal. até a próxima aula. Se cuidem.